Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está assistindo a esta aula gravada, preparem-se, será show de bola. E agora com vocês que estão aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratarmos de um tema muito interessante, projeto científico aprovado com ressalva. E agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? Meus queridos, eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação. Uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. É o método SAVE. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão ali nos livros. Gente, o verdadeiro caminho das pedras. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber as providências a serem tomadas no momento que o seu projeto científico for aprovado e que contiver ressalvas, isso irá estabelecer uma nova rota de decisões a serem tomadas e, principalmente, como assegurar que ele seja aprovado totalmente para dar início na sua pesquisa de uma forma mais tranquila. Dessa forma, você terá maiores condições de fazer essas alterações para que, de uma maneira mais segura e eficaz, você obtenha o maior êxito no momento do seu desenvolvimento, da sua pesquisa. Ok, queridos? Olha só, compreender isso tornará a sua jornada muito mais serena, alcançando momentos de pura paz, de serenidade, tranquilidade. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Você também pode ficar aí pensando, bom, agora que eu já estou com o meu trabalho pronto, tá fácil, tá tranquilo. Mas e agora, profa? Foi aprovado, mas tem ressalvas. O que eu posso fazer? Como é que eu vou tomar providências se eu não sei nem por onde começar? O que eu faço agora? Como eu faço para que o meu projeto seja de verdade aprovado? Como devo proceder em relação a essas ressalvas? Será que eu vou conseguir mesmo? Ou não? Devo desistir? Ou eu fico e luto? Entro no combate? Bate uma insegurança, profa, gigantesca. E o que eu tenho para te dizer? Queridão, queridona, os seus problemas acabaram. Eu estou aqui para aliviar a sua trajetória, já que eu tenho um método SAVE e posso te ensinar a trilhar esse percurso de uma forma mais tranquila, despreocupada. O método SAVE, ele é composto por 3 pilares: a trilha emocional, o mapa estratégico e o guia da oralidade. Amores, quando eu falo nesses 3 pilares, a trilha emocional, aqui, quaisquer tipos de problemas que você estiver enfrentando, nós, mediante a trilha emocional, a gente consegue modificar isso. Eu digo sempre, olha, são brigas nos relacionamentos, términos de relacionamento, um luto, uma demissão de uma empresa que atrapalha ali, bem no momento da sua escrita científica. Olha só,
Fica tranquilo, a trilha emocional vai te ajudar nisso. Mantenha o foco naquilo que realmente importa, ok? O segundo pilar é o mapa estratégico. Aqui eu cuido especificamente em te direcionar nas suas leituras e aplicadas ali nos fichamentos, utilizando técnicas, estratégias, para que tenha a maior desenvoltura e, principalmente, rapidez, celeridade. O terceiro pilar é o guia da oralidade. Aqui, eu irei aplicar técnicas para que você tenha condições de fazer as melhores apresentações. Apresentações magnéticas, apresentações memoráveis, que serão inesquecíveis. Ok? Então, meus queridos, vamos lá. O método SAVE dá todo esse suporte. Então, atenção, pesquisadores. Essa é uma fase aqui, é um momento, podemos dizer aqui, de fazer a submissão do seu projeto científico. Profa, como é que eu faço isso? Bom, quando eu falo em fazer a submissão desses projetos científicos, nós temos que ter a noção, ter a clareza de que abre-se um edital. E um edital, para quem é da área jurídica, vai compreender perfeitamente. Quem não é, eu explico sem problema algum. O edital faz lei entre as partes. O edital faz com que todas as pessoas que estejam interessadas em colocar um projeto de pesquisa seja seguido à risca. Sendo assim, cumprir aquilo que foi exigido pelo edital é a questão primordial, é questão básica. Amores, quando eu falo que o projeto de pesquisa, para que ele seja aceito para o seu desenvolvimento, ou um artigo científico para a sua publicação, ou seu TCC, precisa ser avaliado, precisa ser enviado para uma avaliação. E se for um projeto de pesquisa, ou se for um artigo científico para que seja publicado, vai ser enviado para uma avaliação às cegas pelos pares. E, no caso, são professores, doutores, que irão fazer essas avaliações. Ah, professor mestre, que só tem o título de mestrado, não pode, profa? Pode, amores, mas eles só terão condições de avaliar artigos de mestres para baixo. Significa graduandos, graduados, no lato sensu e mestrando. Por quê? Porque a titulação tem que estar no mesmo nível. Se estiver a titulação em nível diferente, não dá, tá? Então, quando nós falamos em professores, doutores, o professor doutor, ele pode participar de quaisquer tipos de avaliações, ok? Tenham sempre isso muito claro. Quando a gente fala que a avaliação é às cegas, a gente não tem o nome da pessoa que desenvolveu o projeto, o nome do pesquisador ou dos pesquisadores que irão desenvolver esse projeto ou mesmo de artigo científico. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu sou avaliadora de algumas revistas, eu estou agora aqui com 3 projetos, 3 artigos, científicos para serem analisados, para saber se eles vão ou não ser publicados. Eu estou fazendo toda a análise. Então, eu não sei quais são os professores ou os pesquisadores que desenvolveram aqueles projetos, tá, gente? Então, quando eu falo esses professores doutores, são eles que irão processar e avaliar, juntamente com uma comissão científica. O seu projeto, ele pode ser aprovado, reprovado ou aprovado com ressalvas. Vocês precisam ter isso
muito claro na sua cabeça. Um projeto aprovado, o próprio nome fala, aprovado. Aprovou e, ó, vamos para frente. Ele vai ser publicado, ele vai ser desenvolvido a pesquisa, se for um projeto, ok? Agora, quando ele está reprovado de tudo, gente, é começar de novo. Começar do zero a pesquisa. E não simplesmente achar que vai partir dali. Às vezes, poucas coisas serão aproveitadas, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Mas a nossa live de hoje é aprovado com ressalvas. Ok? O que significa? Significa que este resultado pode chegar até você por determinados sistemas após alguns dias da avaliação. Ok? Por isso, queridos, uma dica importante é: quando vocês submeterem um artigo científico ou um projeto de pesquisa para participar de um edital, uma seleção, você precisa sempre acessar constantemente as plataformas dos sistemas nos quais submeteu o seu projeto de pesquisa. Para quê, profa? Para conferir o resultado da avaliação do seu projeto, do seu trabalho. Por quê? Porque se o seu projeto for aprovado, com ressalvas, você vai ter que fazer algumas coisas. Significa que o seu trabalho precisa do quê? De alguns ajustes. E como é que eu vou saber? No parecer que você vai receber lá na central, a comissão científica, ela indica quais serão os ajustes necessários a serem feitos. A partir do momento que você faz esses ajustes, você vai enviar novamente. Então, você deve fazer as correções indicadas até o prazo fatal, conforme o cronograma que consta no próprio edital. Assim que você fizer, você vai enviar, e a orientação sempre que eu dou é aguardar o resultado final da avaliação desses trabalhos. Por quê? Porque é mediante esse resultado final que a gente vai saber se vai ser ou não publicado, se vai ser ou não autorizado o desenvolvimento dessa pesquisa científica. Queridos, eu fiz mestrado, doutorado em Direito do Estado, em subárea do Direito Constitucional. Já falei isso para vocês. Mas, amores, é por esses motivos que eu sou convidada sempre a compor bancas avaliadoras de artigos científicos de revistas acadêmicas. E também sou avaliadora ad hoc para banners, posters de congressos. Mas isso só dá o direito por causa das titulações. Eu sei perfeitamente como que ocorrem os procedimentos das comissões científicas de avaliação. E temos que observar vários detalhes extremamente importantes. Por isso que eu vou dar todas as dicas para você se preparar bem e ter, é claro, uma excelente desenvoltura na própria avaliação do seu projeto de pesquisa, do seu artigo científico. E olha só, se for o seu TCC que for aprovado com ressalvas, o que fazer? E se for o artigo científico que for aprovado com ressalvas, o que fazer? E se for o projeto científico que for aprovado com ressalvas? Amores, durante a defesa do próprio TCC, a banca avaliadora ali, ela vai poder fazer algumas sugestões de melhoria referente ao seu trabalho. Amores meus, isso é normal. Perfeitamente normal e aceitável dentro da docência. Mas, além disso,
Algumas instituições mantêm possibilidades de reprovação com ressalvas. Então, a gente precisa tomar uma série de cuidados em relação a isso. Isso significa que o seu trabalho precisa de alguns ajustes, indicando ali pela banca o que você vai ajustar. Ah, profa, então eu preciso refazer todo o meu trabalho? A banca vai falar. Às vezes é uma boa parcela do trabalho, às vezes não. Atender às solicitações da banca é de praxe, é primordial, é fundamental. Você deve fazer todas as correções indicadas dentro do prazo estabelecido, submetendo novamente o trabalho para avaliação. Se for o TCC, do seu orientador. Se for para um artigo científico que vai ser publicado para a revista científica, se for a diretoria de pesquisa, já que pode ser um projeto de pesquisa, é para a diretoria de pesquisa. Normalmente, não precisará realizar, amores, nenhum tipo de apresentação oral. Naquele momento que você está exclusivamente colocando o seu projeto de pesquisa, tá? Profa, caso não cumpra aquilo que foi exigido, então, olha só. Como um pesquisador, se você não cumprir, você não vai poder desenvolver o projeto de pesquisa. Se for um aluno de TCC, será considerado reprovado. Por isso, muito cuidado com as incorreções de conteúdo ou de formatação técnica. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar que algo nesse sentido reprove. O ideal é sempre elaborar o TCC, o artigo científico, o projeto de pesquisa com um bom planejamento, uma boa dose de paciência, dedicação, disciplina. É claro, gente, disciplina. E sem sombra de dúvidas, aqui eu estou para isso. Eu ajudo vocês nessa parte. Essa é a minha missão. Eu até gravei um Rios. Qual é a minha missão aqui na Terra? Pois é, meus amores, eu estou aqui para isso. Então, vamos aqui a alguns tópicos nos quais é importante a gente se atentar. Eu separei apenas 6, mas pode ser que tenham mais. Tenham mais, sim, tem mais, gente. Então, fica tranquilo. Oi, Bárbara, lindona, tá no Instagram. Que eu amei, inclusive. Meus rios estão fazendo sucesso. Amores, tem uma coisa para contar. Acabou a jornada. Mas, queridos, eu estou com um pequeno problema na minha página do meu site de inscrição. Então, quem não se inscreveu ainda e quer se inscrever, entre no grupo do WhatsApp, lá no meu Linktree, na bio do meu Instagram, tem entrar no grupo do WhatsApp e participar do webinário. O do webinário, eu estou com esse problema momentâneo, espero consertar isso o mais rápido possível, ok? Mas, amores, o que eu peço? Eu peço que vocês entrem no grupo do WhatsApp, tá? Mas assim que o problema for solucionado, eu vou enviar aqui mensaginhas para vocês pelos stories, vou publicar tudo isso, ok? Então, eu quero deixar claro que eu tenho umas pessoas me mandando direct. Profa, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo fazer a minha inscrição. O que está acontecendo? Aconteceu que o meu HostGator, infelizmente, tirou a minha página do ar e eu tenho que esperar, tá? E isso pode ser amanhã, mais tardar na quarta-feira. Mas até lá, para não perder nada, entra no grupo do WhatsApp. Combinado? Então, vamos lá.
23 às 18h37, quinta-feira. Vamos lá, então? Olha só. Como eu disse, eu separei apenas 6. Primeiro, um programa antiplágio. Segundo, normatizações das revisões. Terceiro, regras ortográficas, adequação linguística. Quarto, como funciona a revisão técnica. E quinto, reprovação pelos pares. E para fechar, com chave de ouro, critérios de um artigo científico. Tá, gente? Eu separei esses 6, que na verdade é o que muito acontece dos artigos científicos, os projetos serem aprovados com ressalvas. Então, quando a gente pensa nisso, você fala assim, ué, se está aprovado, para que está tendo ressalva? Tem ressalva porque você provavelmente deixou alguma coisa passar nesse momento. Então, olha só, quando eu falo num programa antiplágio, quando falamos, na realidade, aqui nos programas antiplágio, vai rodar esses programas se estão plagiando alguns autores ou não. Amores, tudo o que nós fazemos é passado nesses programas antiplágio. É primordial que saibamos isso previamente. Para quê, profa? Para que não aconteça nenhum problema relacionado a isso. Gente, faz parte da inteligência artificial. A gente roda ali. Caso também você tenha cometido plágio e se tiver até 30%, eles vão verificar. Mas que isso já não dá. Aí, plágio total, né, gente? Por favor. Por isso que eu falo que sempre que eu recebo os materiais, uma das primeiras coisas a serem feitas é passar nesse programa antiplágio. A gente passa e analisa. Por quê? Porque se tiver plágio, para que eu vou fazer toda a avaliação se este programa já está falando que esse artigo não serve, tá? Então, observem isso. Para que passar por situações como essa? Não passe. Profa, mas e se eu usar citações diretas, citações indiretas? Vai ficar configurado como plágio? Como que você citou? Vai depender como você citou. E, gente, é importante falar a respeito disso, porque às vezes eu recebo artigos dos meus mentorados, dos meus alunos, e aí escreveram, e não traz nenhuma base, não traz nenhuma bibliografia. Mas tirou de onde? Foram todas da sua cabecinha? Será que não ocorreram leituras em locais diferentes, autores diferentes, que fizeram com que você raciocinasse por esse lado? Olha só. Então, observem isso. Ninguém vai escrever um artigo científico se não tiraram embasamentos de outros doutrinadores. Nós sempre iremos subir nos ombros dos gigantes. Eu sempre falo isso. Qual gigante nós vamos nos apoiar para subir os degraus da nossa jornada, da nossa escalada? Prestem atenção nisso. Por isso que eu digo, subir nos ombros de gigantes é possível? É possível, é necessário, é útil, é fundamental. Termos alguém para nos darmos esse respaldo. Então, não sintam medo de citar determinados filósofos, determinados doutrinadores. Isso é primordial na pesquisa científica, ok? Mas, atenção, para que não cometam plágio. Cite, dê os créditos para a pessoa. Uma outra dica é em relação a normatizações das revisões.
seguir à risca aqui as normas de revisões já apontadas previamente. E por que o material foi reprovado? Você precisa se pautar ali. Como eu disse, é uma inteligência artificial que irá mapear como que o seu material é citado, que o seu material científico, como que ele vai ser citado por outros doutrinadores. É fundamental. As normatizações das revisões é para isso. É também fundamental analisar o que foi solicitado para ser feito nos seus ajustes e nunca deixe de seguir aquilo que foi solicitado. Novamente, as normatizações das revisões, a gente fica sabendo quais são as pessoas que citaram os nossos artigos. E isso, amores, para o nosso currículo Lattes, que eu vou dar uma aula só de Lattes, é fundamental. É primordial em relação a isso. Ok? Então, não deixem de citar, dar os créditos devidos. Ai, profa, mas foi a senhora que falou numa aula sua. Beleza! Professora Silvia falou na aula XYZ. A gente vai colocar da onde a gente tirou. Ok? Linda Santos, seja bem-vinda, queridona. Terceira dica. Aqui, quando a gente fala nas regras ortográficas, na adequação linguística, é primordial percebermos, respeitarmos a linguagem científica. O que é isso, profa? Eu não posso usar um texto, eu estou escrevendo um texto científico, eu não posso usar aquele vocabulário do dia a dia coloquial. Eu preciso ter ali uma norma culta, uma forma de mostrar a seriedade da minha pesquisa. Eu não posso escrever qualquer coisa. Gírias, jargões, a gente vai colocar lá aspas. Não cometam esses erros. É claro, agora aqui falando para o povo da área jurídica, olha só, amores, mas evite os excessos também do juridiquês, ok? Claro, profa, eu estou escrevendo, eu não posso usar meu juridiquês, eu estou escrevendo para advogados, juízes, promotores, para estudante de direito, sim, mas teremos leigos que também terão interesse em ler o seu artigo científico. Então, atenção quanto a isso, tá? E também evite os excessos de posicionamentos ali, tá? Procure mostrar a seriedade da sua pesquisa. Por quê? Porque a sua pesquisa vai ser citada por muitas pessoas. Quarta dica. Como que funciona a revisão técnica? Se a pessoa percebe que a revisão técnica não está sendo respeitada, se você não atende questões técnicas, gente, me perdoe, a chance aqui do seu artigo científico ser reprovado é muito grande. Eu diria que é gigantesco. Acorda. Não faça isso. Olhe tudo das revisões técnicas que você vai ter que seguir. Não cometa o erro de achar. Ah, mas foi um ponto, uma vírgula, vai passar ali tranquilamente. Quando eu falo nessas revisões técnicas, é de bom tom você saber muito claro como que utiliza as regras da BNT para não cometer erros crassos. Por quê? Porque a gente pode, lamentavelmente, encontrar pessoas, avaliadores, que ao invés de se atentar para o conteúdo,
vai pegar exclusivamente os erros das regras da BNT, no qual o seu artigo científico teria tanto para mostrar, seria um artigo científico de referência, mas só se atentaram os avaliadores naquele momento para as regras, os probleminhas ali das regras da BNT. Ok? Então, por favor, se atente. Eu brinco sempre, deixa para a gente receber lambadas, chibatadas em outras coisas, não em regras da BNT, que não é que seja tão fácil, mas não é tão complexa assim como muitos imaginam. Todo mundo, se dedicar, vai conseguir fazer tranquilamente, ok? Quinta dica: reprovação pelos pares. Como eu disse no início da live, é analisado por mais de um professor. Um professor vai analisar sempre conteúdo, organização. Ele aponta, nesse momento, o que deixou de ser feito. Nesse caso, é fundamental analisar todas as observações que foram feitas. No entanto, muitas vezes serão avaliados os artigos, os projetos, por 2 professores. 2 professores doutores vão fazer a avaliação. E aqui vem uma questão intrigante. Caso haja empate, um aprovou e o outro reprovou, vai haver a necessidade de um terceiro professor vir fazer a avaliação para desempatar. Então, ele vai avaliar novamente o seu artigo científico. Por quê? Porque ocorreu um empate. Um reprovou, o outro aprovou. Vamos lá. Um terceiro precisa vir e desempatar. Quando a gente fala nessa avaliação, né, e reprovação pelos pares, observe, são professores que estarão ali atuando na avaliação sobre aquele artigo, aquele projeto, se tem ou não competência, capacidade para ser desenvolvido, se é um bom projeto, se é um bom artigo. Por quê? Amores, um artigo científico, ele precisa ser relevante, não só para a comunidade acadêmica, a comunidade científica, mas para a comunidade de uma forma em geral. Por quê? Porque nós temos várias pessoas que são leigas em determinadas áreas, mas detêm interesse em determinadas pesquisas e que irão fazer essas leituras. Por exemplo, agora que nós estamos aí com o problema da pandemia. Devido à pandemia, as avaliações, principalmente na área da saúde, que se refere à Covid-19, fez com que as avaliações fossem muito mais céleres para dar a possibilidade de toda a comunidade científica, médica, acesso a essas pesquisas, mas também para as pessoas que são leigas. Eu não sou da área da saúde, da medicina, nada disso. Mas eu já abri diversos e diversos artigos científicos lá da CAPES e fui ler para compreender o que estava acontecendo. Então, o artigo científico, o projeto científico, o seu TCC, ele precisa ser relevante. Relevante para toda a sociedade, não somente para a sociedade acadêmica, a sociedade científica. A gente precisa pensar na coletividade como um todo. Ai, profa, então eu preciso de um tema, isso mesmo, um tema fantástico. Fenomenal, não é, Ricardo Alejandro? E o tema do seu mestrado foi fantástico. Eu tive o prazer, a honra de fazer parte da banca avaliadora
da sua banca de mestrado. Para mim foi, ó, uma honra. Show, show, show! E vamos para a sexta dica aqui. Critérios de artigo. Como que você vai responder a sua pergunta do seu problema? Ok? Ai, profa, então, o que eu preciso? Gente, é a metodologia. Primeiro, responder a pergunta problema e seguir essa metodologia. A metodologia precisa trazer começo, meio e fim. É um material científico? Nunca é conclusivo. Ele é somente com as considerações finais, com a intenção de produzir futuros estudos, ainda que serão organizados. Ok? Então, amores, só recapitulando, critérios de um artigo científico é você trazer a resposta da sua pergunta. Você fez uma pergunta. Qual é a resposta? Respondendo a pergunta problema dentro de uma metodologia, começo, meio, fim, que não tem fim, são ali materiais conclusivos de considerações finais. Sempre temos que pensar isso. Profa, então eu posso deixar esta possibilidade em aberto? Pode, que é o caso do Alejandro, que ele pode deixar uma possibilidade em aberto para quê? Para o doutorado dele, que é o próximo passo, né, meu amigão? Com toda certeza. Então, amores, em cima de tudo isso que nós trabalhamos lá na nossa jornada científica, que acabou na sexta-feira, as nossas lives voltaram ao normal, quarta-feira tem altas horas, 22h07, estamos aí, ó, estamos na área, respondendo as dúvidas da minha audiência. Meus lindos, queridos, apareçam, tragam suas dúvidas, que você vem para minha live. Fica tranquilo. Se, ai, prof, eu tenho vergonha, coloca no chat que eu respondo. Ok, amores? E eu os convido, é claro, para participar do meu webinário, que vai ser dia 23. Sucesso na sua escrita científica. E agora eu pergunto, quais são as impressões que você ficou em relação aqui, amores, ao seu projeto científico aprovado com ressalvas? Ficaram com dúvidas? Manda lá no meu direct. Se você tem algum coleguinha que está ali com problemas para escrever o seu TCC, o seu artigo científico, o seu projeto de pesquisa científica, me manda nos directs que eu te respondo, ok? E eu sempre gosto de saber como que você se sente. Tá melhor agora para escrever? Comenta lá nas minhas caixinhas de pergunta, nos meus posts, que eu sempre trago para vocês. Envie essa aula para os seus coleguinhas que estão precisando de um direcionamento. Queridões, eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade e com técnicas. Como eu sempre digo, amores meus, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Amores, super beijo. Gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo! E até quarta, 22h07.